Olá, boa noite. Hoje é dia de presentear vários desconhecidos, sabe com o quê? Livros. Uma campanha estimula os leitores a esquecerem as obras em locais públicos. A ideia é bem bacana. O livro é encontrado e lido por alguém. Essa pessoa, por sua vez, deverá fazer o mesmo. Esses dois aqui, por exemplo, Menino de Engenho e Robson Crusoé, foram encontrados por um colega nosso aqui da TV em um restaurante na hora do almoço. Em BH, 6 estações do MOVE foram alvo da campanha. Nos bancos, em cima das lixeiras, livros por toda a estação São Gabriel. Estranho, não? Estranho. Eu falei assim, será que esses livros aqui estão para jogar fora? Eles estão aqui largados? Alguém deixou aqui? As obras literárias deixadas por aqui fazem parte da campanha em comemoração ao dia de esquecer um livro. Más notícias e boas notícias. Ah, é? E por que te chamou a atenção? É porque é um diário de conversa entre amigas. Aí eu pensei na minha filha que é adolescente. Aí eu vou ler, eu vou emprestar para ela ler também. Aí depois eu vou devolver. A ideia do Cetra, sindicato que representa as empresas de ônibus da capital, foi inspirada em uma prática norte-americana que tem como objetivo tornar o mundo em uma grande biblioteca. Quem foi surpreendido achou a iniciativa ótima. Uma boa ideia, muito bom. Então, incentivo para a gente ler, as pessoas ter mais vontade de aprender as coisas. 2.000 livros arrecadados por meio de doação foram espalhados também nas estações Vilarinho, Pampulha, Diamante e Venda Nova. É estranho como o mar está sempre mais calmo à noite. Eu já havia caminhado pela orla da praia de Brighton inúmeras vezes. Hoje, a espera do ônibus para ir para casa foi mais divertida. Antes do ônibus vir, e aí meu pai está contando. E cheia de conhecimento. O livro é uma escola, né, velho? Infelizmente, hoje em dia está acabando por causa do celular, está acabando com os livros, mas tem muita gente que ainda gosta de ler. No meu caso, eu gosto muito de ler também. Ah, e não se esqueça de também esquecer o livro em algum lugar depois da leitura. Eu tô pensando em deixar lá na estação da Pampulha. Na Praça Savassi, amanhã. Vou ler mais fininho e deixo lá amanhã para alguém ler. E em meio a tantos livros esquecidos, eu encontrei um que certamente vai me render uma boa leitura. A Vida é uma Festa, do Lauro Trevisani. Vou levar para casa, vou ler e depois vou passar para frente. Certamente no bairro Floresta. E se você encontrá-lo, faça o mesmo e espalhe história por toda a BH. A Justiça Federal de Brasília determinou a suspensão imediata do decreto publicado pelo governo e que elevou os tributos sobre a gasolina, o diesel e o etanol. A decisão liminar provisória vale para todo o país. Tecnicamente, a suspensão só entra em vigor assim que o governo for notificado. A Advocacia Geral da União já adiantou que vai recorrer da decisão. Os detalhes você confere já no SBT Brasil. Pois é, a suspensão do decreto foi comemorada em todo o país, claro. Aqui em Minas, havíamos registrado muitos postos na semana passada que aumentaram o preço dos combustíveis horas depois do anúncio do governo federal sobre o reajuste dos tributos. Em Uberlândia, no Triângulo, muitas reclamações chegaram aos órgãos de defesa do consumidor. Não é para menos. Lá, o litro dos combustíveis ficou R$1 mais caro. Por causa disso, os estabelecimentos que praticaram o abuso vão ser notificados. A decisão do Procon foi tomada depois de uma avalanche de reclamações e denúncias de consumidores em redes sociais e na sede do Procon. Se isso aconteceu, os postos serão punidos por crime contra a ordem econômica. Nós resolvemos fazer toda essa análise, fazer a fiscalização e começar aí a fazer as autuações nos postos e a entrega de notificações. Hoje eu estou abastecendo o carro, mas é só para o final de semana. Meu trabalho é esse aqui, ó. Não tem gasolina, não tem trabalho. Se confirmada a prática abusiva sem justa causa e outras irregularidades, o caso vai ser passado para o Ministério Público. Além disso, os postos poderão até serem obrigados a ressarcir o consumidor. Então, se realmente houver aí a informação de que houve essa cobrança abusiva, os postos têm que reembolsar, devolver aí esse valor aos consumidores. Cerca de 20 postos de Uberlândia vão ser notificados. Os donos vão ter que apresentar em 10 dias documentos que especifiquem valor de venda dos combustíveis e motivos para a elevação de preços.
A PM intensificou o policiamento nas imediações do aglomerado da Serra, na região centro-sul de Belo Horizonte. Um conflito motivado pelo tráfico de drogas entre duas gangues no bairro São Lucas assustou moradores da região nessa madrugada. Os disparos teriam saído daquela região, na altura da Rua dos Cervantes. De acordo com moradores, não foi apenas nessa madrugada, mas desde o fim de semana, tiros têm sido disparados. Parece que é guerra, né? Desde o final de semana tá tendo, né? É, desde sábado, é. Tá tendo toda noite. Ontem à noite meu menino ficou assombrado. Minha neta mora ali também, ela falou, vó, quase morri, eu fiquei assombrado. Segundo moradores que não quiseram gravar a entrevista, a guerra entre gangues rivais voltou a se acirrar na região, desde o tiroteio que deixou um morto e 2 feridos durante um baile funk que aconteceu na região do Cafezal há cerca de 15 dias. O baile foi na Rua Binário, onde havia milhares de pessoas obstruindo a passagem dos carros. A polícia militar subiu o morro após receber ligações de moradores reclamando do barulho de madrugada e denunciando que traficantes vendiam drogas e ostentavam armas no local. Os militares foram recebidos a tiros e reagiram. Este vídeo feito por moradores mostra o momento do tiroteio. Uma testemunha contou que os criminosos que trocaram tiros com a polícia também executaram um adolescente de 14 anos que participava do baile, a queima-roupa, e tentaram pôr a culpa na PM. Tinham motos parando, todo mundo estava no baile, mandando eu falar que foi a polícia militar que disparou contra o jovem, que não foi os bandidos. Desta vez, os tiros foram entre gangues da Vila Del Rey e da PC. De acordo com a polícia, os criminosos que trocaram tiros já foram identificados e são conhecidos na região. Nós já intensificamos o patrulhamento, operações contínuas diuturnamente aí, para coibir e acabar com esse confronto aí no aglomerado. Esses marginais já foram identificados por nossas equipes aí, né, do GEPAR, e questão de tempo aí nós vamos colocá-los eles no devido lugar deles, que é atrás das grades, né. Na semana passada, mostramos o flagrante de uma agressão a uma mulher pelo ex-companheiro no meio da rua em Juiz de Fora. Ela tem medida protetiva, mas diz que não tem ajudado em nada. Nós conversamos com o suspeito, que nega as acusações. O homem pediu para não ser identificado. Ele procurou a TV Alterosa querendo falar. Muitas das informações que ela disse não são verídicas. Eu nunca agredi. O homem aparece nesta imagem gravada pelo Olho Vivo da Polícia Militar e exibida pela TV Alterosa na semana passada. O operador fazia o monitoramento de rotina na região central da cidade quando percebeu o homem caminhando ao lado da mulher. Ele segura o braço da vítima e não a deixa sair de perto dele. Os dois parecem discutir, até que ela consegue se desvencilhar e entra em uma loja. O homem permanece no entorno sem desconfiar que está sendo monitorado pelas câmeras. Pouco depois, o homem é preso pelos policiais. Primeiro, eu não a segurei pelo braço. Eu coloquei as mãos nela e a conduzi até um local fora do ponto de ônibus para a gente conversar. Então o senhor infringiu a medida? Eu infringi a medida. Então o senhor sabia que estava fazendo uma coisa errada? Sabia. Solicitamos a titular da Delegacia de Mulheres da Polícia Civil para esclarecer alguns pontos da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, ela vem justamente para poder, de alguma forma, proteger a mulher. E ela prevê várias medidas. A principal medida é a medida protetiva. Foi o que aconteceu com a ex-companheira deste homem. Ela denunciou as ameaças sofridas na delegacia e recebeu a medida protetiva. Mesmo eles pelo pego em flagrante, que pegaram eu fiquei na delegacia até 2 horas da manhã esperando e no final o delegado só escutou ele e eu não fui nem chamada. O meu delegado não me escutou, não quis saber a minha versão. A mulher alega que a medida vem sendo descumprida pelo ex-companheiro. Ele diz que a mulher também não tem respeitado a lei. Ela também já quebrou essa medida protetiva várias vezes. Eu sou membro de uma igreja evangélica e ela
foi lá em 4 cultos e ela estava proibida de ir. Eles frequentam o mesmo culto. Ela justamente, ela tem a proteção para ela continuar, de alguma forma, indo aos locais que ela tem costume de ir. E ele, no caso, enquanto vigorar a medida protetiva, ele tem que cumprir essa ordem judicial e não estar no mesmo local que ela. Qual que é a sua intenção com ela? Reconciliar. E ela já disse que não quer? Ela disse que não quer. Você vai insistir até quando? Até conseguir. Tem alguma possibilidade de você desistir e seguir sua vida? Não. Eu quero ela. Parece que está virando rotina. Essa é a triste realidade de uma escola estadual no bairro São Tomás, na região norte de Belo Horizonte. O local foi, mais uma vez, arrombado por bandidos que levaram desde computadores até os alimentos que seriam utilizados para produzir a merenda dos alunos. Um dos criminosos chega, dá uma olhada para ver se está tudo tranquilo e volta para chamar o outro assaltante. Os dois aparecem, agora um deles com um alicate bem grande dentro de um saco. Eles tiram a ferramenta e começam a quebrar o cadeado. Depois forçam a porta e invadem a sala de música. Os dois ainda arrombaram a sala de informática e levaram 2 computadores. Depois os funcionários tiveram que retirar todos os outros equipamentos e guardar num outro local durante as férias. A sala dos professores também foi revirada. Aqui eles levaram 2 aparelhos de som. Os criminosos ainda furtaram da escola 2 botijões de gás. De acordo com a direção, para entrar, os criminosos pularam aquele muro. Tudo aconteceu de madrugada, de sábado para domingo, por volta das 2 da manhã. Para sair com os produtos furtados, os bandidos quebraram o cadeado daquele portão que dá acesso à Rua dos Fundos da escola. E não é a primeira vez. Em 1 mês e meio, este foi o 4º arrombamento. No dia 26 de junho, dá para ver o bandido saindo com um micro-ondas. Foi furtado também um computador, além de merenda escolar. Este professor diz que não há vigia e que os recursos para garantir a segurança muitas vezes saem do bolso deles e da comunidade, mas não tem sido suficiente. O que a gente faz é reunir os professores e a gente faz, às vezes, por exemplo, a gente comprou cadeados da última vez, que na verdade já foram todos estourados de novo. Então a gente recebe muita doação da comunidade e a gente volta esse benefício para a própria comunidade, né? A Secretaria de Estado de Educação informou que a maior parte das escolas conta com itens de segurança. Todos os pedidos de equipamentos, como câmeras e alarmes, são atendidos dentro das possibilidades orçamentárias. Disse que as instituições não têm vigilante. No entanto, os casos de grande necessidade são avaliados para possível contratação desse profissional, como é o caso da Escola Estadual Orôncio Murgel Dutra. Moradores do bairro Miramar, região do Barreiro, em Belo Horizonte, reclamam de um cruzamento perigoso. O problema é que a imprudência de motoristas e motociclistas tem provocado muitos acidentes por lá. Rua Cruzeiro do Sul com Rua Huffman, um cruzamento movimentado e com histórico cheio de acidentes. O último foi na segunda-feira, batida entre um caminhão e um motociclista. Lá, mais uma batida na esquina, mais um motoqueiro. Cruzamento perigoso, não tem um semáforo, o cara não morreu porque Deus não deixou. Quem fez o flagrante foi a Marli. Há 4 meses, ela mora bem perto do cruzamento. Olha o muro da casa dela, já foi danificado em um dos acidentes no local. Uma semana antes de eu mudar, um carro, um Siena, capotou, amassou a lixeira e varou lá dentro da garagem. E além de tudo isso aqui, não tem nenhuma polícia, não tem ninguém aqui para fiscalizar. O problema é que motoristas e motociclistas não respeitam a placa de pare, que fica na descida da Rua Cruzeiro do Sul. Olha aí, tem condutor que nem freia e passa direto. Só enfeite, porque eu não para. Luciano tem um bar bem perto do cruzamento. Há 18 anos, ele vê acidentes por aqui. Para ele, só a instalação de placas não é o suficiente. O certo seria aqui um semáforo, que aí seria bem melhor para todo mundo, que aumentou muito o fluxo de carro aqui na região. O semáforo também é uma ótima opção, mas tem gente que também não respeita o semáforo, né?
A BH Trans informou que o local tem sinalização de parada obrigatória no cruzamento, marcas de canalização que direcionam o fluxo de tráfego, faixas de travessia para pedestres, 2 redutores próximos, além de placas que regulamentam a velocidade em 30 km por hora. E que mesmo assim vai elaborar um projeto para manutenção das pinturas horizontais e estudar novas medidas para a interseção. Hora de saber como vai ficar o tempo amanhã em todo o estado. Veja a previsão no mapa. O céu fica parcialmente nublado, com chance de chuva fraca em pontos isolados do leste mineiro. Nas outras regiões, o ar seco mantém o tempo estável, com predomínio de céu claro. Em Belo Horizonte, mínima de 13 e máxima de 24 graus. Em Formoso, a temperatura vai de 15 a 29 graus, de 16 a 25 em Aimorés. Os termômetros ficam entre 14 e 24 graus em Ponte Nova. E em Sete Lagoas, mínima de 14 e máxima de 26 graus. Uma campanha do SAMU em Juiz de Fora e região está conscientizando as crianças sobre os cuidados no atendimento de urgência e emergência. O principal deles é para combater uma prática muitas vezes confundida com uma simples brincadeira e que pode trazer vários riscos: o trote. Trote não pode passar, hein, criançada? Se passar trote, o tio Denis briga com a gente, hein? Os bonecos e fantoches fazem parte da campanha para conseguir a redução no número de trotes ao SAMU. Um gibi que é distribuído para as crianças ganhou uma segunda edição e ajuda a levar informação. O SAMU vai visitar a escola e o Pedrinho fala que SAMU que nada, o SAMU é para os fracos. E ao sair da escola, ele sofre um acidente. E aí é chamado o SAMU chega e fala com ele, fala: a gente só não pôde chegar antes porque eu estava atendendo um trote. E aí ele, a partir desse momento, ele começa a estar nos ajudando a combater o trote. Esse trabalho de conscientização tem dado resultado. O SAMU registrou uma redução de 16% para 9% no número de trotes em relação ao total de chamadas. Em números absolutos, são cerca de 80 ligações falsas a menos todos os dias. O período de férias é motivo de preocupação, porque nessa época o número tende a crescer. Ela ocupa uma linha e às vezes esse trote ele é tão bem passado que a gente empenha uma ambulância, uma viatura. E essa ambulância, uma vez empenhada, ela pode deixar de salvar outras vidas que realmente estão necessitando do atendimento. O SAMU atende a 94 municípios da região. E isso torna o problema com trotes ainda pior. Por isso que a gente pede a todos que estão nos assistindo para que tenha consciência do uso devido do 192. A nossa missão é salvar vidas. Daqui a pouco, oficinas de férias mostram uma das formas mais divertidas para falar sobre educação financeira com as crianças. O JA volta em instantes, fique com a gente. Educação financeira sempre é um assunto sério, mas por que não tratá-lo com uma pegada divertida? É dessa forma que esse universo, muitas vezes tão complicado para nós adultos, pode ser apresentado para as crianças. Eu mesma fui conferir como, olha só. Agora. História agora. A imersão no mundo da matemática começa com a história da família Gorgonzola, que queria fazer um passeio de barco. Só que o seu Otto, meio abilolado da cabeça, se esqueceu de ler as instruções. E ele não viu que o barco suportava apenas 350 quilos. E logo os números aparecem. E quantos quilos o barco suportava mesmo? 350. Então o barco afundou. Pior, ninguém da família Gorgonzola sabia nadar. E assim as crianças vão aprendendo a somar, a multiplicar e a entender os problemas financeiros da vida. E até a encontrar solução para eles. Só que nessa idade, de uma forma criativa e bem divertida. A gente está trazendo histórias que de alguma forma tragam um olhar para a matemática, um olhar para os números, um olhar também para a educação financeira, para a poupança, para o aprender a lidar com o dinheiro, a guardar ou a
como gastar. E é um tema que pode ser visto como um tema chato e a gente transformar ele em algo interessante e divertido. Os pais que vieram confessaram que o passeio não é um programa só para as crianças, não. Diversão para a família toda, que a família toda participa, as crianças adoram. Edgar e Silvanice trouxeram o filho para se divertir. Muito legal aqui, conta várias histórias interessantes, de fazer concurso de quem abate mais gambás, é muito legal, engraçado. As atividades acontecem no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. São várias oficinas com foco nas finanças e na consciência econômica, todas gratuitas. Meu filho mais novo tem 9 anos, então ele está aprendendo as operações na escola. Então, dentro desse contexto lúdico, bem descontraído, saber fazer essas operações aqui e consolidar o conhecimento da escola. Fazer bom uso do dinheiro, boas escolhas para ter sempre para gastar. Analisar, não estourar o orçamento, planejar o pagamento para não se endividar. Dialogar, livros e números, educa a criançada para aprenderem a poupar. Essa canção aí serve para muito adulto também, viu? As próximas oficinas de educação financeira estão previstas para o próximo fim de semana no CCBB em BH. As informações para participar estão no link que aparece aí na sua tela. O JA termina aqui, você assiste agora ao SBT Brasil. Para você uma ótima noite e até amanhã, a partir das 7h15. Até lá. Tchau!